Esse é o Parque Barigui, em Curitiba. Tem boas razões para gostar desse lugar. Eu, pelo menos, tenho duas. A primeira, capivara. Eu adoro capivara. Todo mundo vem pra cá porque o pessoal quer ver as capivaras. Vou tentar chegar perto delas, mas elas não gostam. Cheguem muito perto delas. Olha quantas tem. A segunda razão para gostar desse lugar é uma lenda urbana. Consta que Henri Cristo, ainda jovem e iniciando a sua carreira de profeta em Curitiba, consta que ele teria se proposto a andar sobre as águas do lago do Parque Barigui. Henri teria caído na lama, o que não é nada se você considerar a presença de um jacaré nesse lago. Essa história me foi contada 2 vezes por 2 pessoas que não testemunharam a cena, mas que ouviram a história de outras pessoas que também não viram a coisa acontecer. Sobram indícios para concluir que esse negócio aí de Henri Cristo tentando andar sobre as águas e falhando, isso não passa de folclore. E faz sentido que seja assim, porque Henri, em Curitiba, é uma figura folclórica. As histórias sobre ele, especialmente as mentirosas como essa, que aliás são as mais interessantes, elas já fazem parte da cultura local e serão passadas adiante, nem que seja oralmente, de uma geração para outra e para a próxima. Nesse percurso, as histórias sobre Henri podem ser modificadas, aumentadas, exageradas. Você sabe como funciona. Não dá para descartar nem a hipótese de que, daqui a algumas décadas, alguém comece a dizer aí que ele de fato andou sobre as águas mesmo. Só Deus sabe o que dirão sobre Henri Cristo no futuro. Mas pelo menos o passado dele está ao alcance de qualquer mortal. Você aqui está criando um tumulto. Estão um minuto, por favor, por gentileza. Satanás. Por gentileza. Eu não crio Você tumulto. como Cristo tem que ter Não. tem que saber escutar, como eu sei escutar aqueles que chegam em mim. Só um minuto, Vim então. para julgar e não para ser julgado. Então, pode perguntar só um agora. minuto, por favor. Nós que levamos paz e tranquilidade, eu só quero saber de você uma coisa, porque eu luto com muita garra para poder levar muita tranquilidade, saúde, e o que eu peço a você é só uma coisa: por que tantos aflitos, tantos doentes, tantos mongoloides, e você não entra dentro dessas casas e procura levantar cada um deles? Que graça, que pergunta interessante. Lógico que é interessante, você é o Cristo. Mas posso responder por acaso? Por favor. Como a linguagem usada aí bem entrega esse debate, foi exibido na televisão aberta no século passado. Naqueles tempos, Henri Cristo era uma atração frequente em programas de TV populares. Na maioria dos casos, ele era tratado como uma curiosidade, como uma figura excêntrica e inofensiva. Mas havia quem o pintasse como um estelionatário perigoso. Era o caso do apresentador Alborguete, que frequentemente enviava seu repórter Ratinho ao encontro de Henri Cristo. Quando a reportagem terminava, vinham os berros. E agora aparece um pilantra, um safado, um cafajeste, dizendo que é o novo Jesus Cristo. Ele que ele veio para salvar, anda com um monte de menininha nova do lado, destilando, vai na casa dos outros, toma cerveja à vontade, gosta de comer, gosta de encher a bunda de cachaça. Esse Jesus Cristo de Araque. Henri, gostaria de saber se o senhor perdoou o falecido apresentador Alborguete do programa Cadeia a respeito de todas as acusações e xingamentos que ele proferiu várias vezes contra o senhor, enquanto ainda vivia em Curitiba. Para ser bem franco, bem sincero, primeiro, ele me mandou várias vezes o Ratinho lá na casa do senhor em Curitiba para me entrevistar. Tem até quem quiser pode ver o Ratinho magrinho lá me entrevistando, lá na casa do senhor, no Alto Boqueirão, onde era sediada a casa do senhor. E ele mandava lá, depois ele era obrigado a blasfemar contra mim, era obrigado a xingar, senão os patrocinadores dele não patrocinavam, ele fazia essas coisas como barganha, então ele tinha que falar mal de mim. Eu sempre perdoei, eu recebia de volta, o Ratinho vinha lá, depois vinha outros enviados dele, sempre recebi de volta. E teve ocasiões em que ele me caluniou bastante, muito. Uma vez ele botou uma mulher dizendo na televisão que eu comia 7 quilos de peixe por refeição e tomava um engradado de cerveja.
E teve quem acreditasse nisso, viu? E Henri tem mesmo bons motivos para perdoar o Borghetti. É que essa exposição midiática fez com que muitos rissem dele, mas também fez com que alguns o seguissem. Com essas aparições todas, Henri reuniu gente e recursos para fundar a sua Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Organização que hoje celebra Henri e também o venera, inclusive com covers de Britney Spears. Quem tem o poder é o Henri. Se quiser provar, pode perguntar de onde ele veio e o que ele fez. Chaves, estamos recebendo agora uma visita inusitada. Olha só quem está chegando. O Papai Noel. Esse rapaz se vestiu de Papai Noel porque disse que assim como o Henri Cristo é Jesus Cristo, ele também é o Papai Noel. Antes de Henri, o catarinense Álvaro Thaís era Yuri de Nostradamus, um astrólogo que fazia previsões na televisão aberta. Errou várias. Disse que Fidel Castro seria deposto em 1975. Errou mais de uma vez que time venceria o Campeonato Brasileiro e previu um incêndio gravíssimo que nunca aconteceu. Na entrada dos anos 80, o astrólogo teria sido espancado no Paraná a mando do dono de um motel, que acreditava que Álvaro, conhecido como Yuri, que um dia seria Henri, estava tendo um caso com a esposa dele. Depois disso, o astrólogo sumiu da TV por um tempo. Essa parte da história é esquecida, talvez propositalmente. O cânone oficial da Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade se concentra no que vem depois disso. Álvaro Thaís teria jejuado por dias em Santiago, no Chile, onde teria recebido uma revelação divina. Descobriu que era ele mesmo, Cristo. Abandonou a astrologia e aí viajou pelo mundo. Ele teria sido expulso da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Paraguai, da Venezuela e da França por portar documentos adulterados em que constava o nome Henri Cristo. É possível que muito do que está no cânone da Suprema Ordem seja tão verdadeiro quanto aquele episódio lá do Parque Barigui. Seja como for, depois da Tour Mundial, Henri voltou ao Brasil e praticou o que a sua ordem celebra como o ato libertário. Basicamente, ele invadiu uma igreja em Belém do Pará, passou um sermão no padre e quebrou algumas imagens. Foi preso, claro. O ato libertário que culminou com o nascimento da SOUST, nova ordem mística. Daí eu escutei o pai falar e disse: interrompa. Agora segue, convoque teu povo para ir contigo até a catedral. Catedral da Sé, em Belém do Pará. Henri Cristo sustou o ritual da farsa chamada missa, vociferou contra o comércio religioso, a adoração de ídolos. Isaías capítulo 42, versículo 8. Expulsou os sacerdotes proferindo: saiam daqui, ladrões mentirosos, vendilhões de falsos sacramentos, adoradores de ídolos, eu sou Cristo. O tal ato libertário teria sido convocado na afiliada local da TV Bandeirantes. Henri ganhou visibilidade nacional com esse episódio e essa visibilidade só cresceu ao longo dos anos. O auge provavelmente se deu nos anos 90. A Suprema Ordem de Henri cresceu, deixou Curitiba e se instalou em Brasília. A trajetória dele lembra a de uma outra figura, que, a exemplo de Henri, também aparecia polemizando em programas populares de TV e também foi parar em Brasília. Eu não preciso dizer quem é, porque você também não precisa de nenhum milagre para adivinhar. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Não importa o que aconteça no Brasil, não importa como andem as coisas, esse espaço no final será sempre reservado para celebrar a vida, para celebrar o amor. Como você sabe, o Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento, às vezes nossa homenagem, às vezes para fazer uma das perguntas mais importantes que se pode fazer na vida. Hoje a gente vê aí o Matheus acompanhado da Gabi. E para a Gabi, o Matheus envia a mensagem que segue. Quero dizer a Gabriele Vitória
que o meu mundo ficou mais lindo depois que ela chegou. Gabi, quer casar comigo? Beijo, gente. Valeu!